Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física. Galerinha, vamos resolver agora a questão de número 22 da prova da EFON. Como prometido, eu já tinha resolvido a questão 21, certo? E vamos agora para a questão de número 22, tá? Bom, então o enunciado que engloba tanto a questão 21 e 22 fala o seguinte, né? Em um dia frio de inverno, deixa eu ver se minha caneta tá funcionando aqui. Aí tá. Só mudar aqui de cor, botar a cor preta. Em um dia frio de inverno, em uma cidade na região sul do Brasil, a temperatura exterior a uma residência é de 8 graus Celsius. Com base nessa informação, responda as questões 21 e 22. Bom, já tinha resolvido, né? A questão 21. Se você não viu a questão 21, é o último vídeo, tá? Eu vou deixar aqui um card para você acompanhar a questão 21. E vamos agora resolver a questão de número 22. Então, gente, a questão 22 fala o seguinte, ó. Na sala dessa residência, há uma janela de vidro de área 100 centímetros quadrados, tá? 100 centímetros quadrados seria a área da janela de vidro. E essa janela, pessoal, ela tem 1 centímetro de espessura. Então, para se manter constante a temperatura de 25 graus Celsius no interior da sala, deve ser produzida uma fonte de calor a cada segundo. A quantidade de calor de... Aí ele quer que você determine, então, quanto de calor a fonte tem que produzir para que a temperatura interna dessa residência se mantenha constante, se mantenha igual a 25 graus Celsius. Ora, pessoal, a questão diz, né, logo acima aqui, ó, que a temperatura lá fora da residência é 8. E a temperatura dentro da residência tem que ser de 25. Então eu tenho uma variação de temperatura de quanto? Então vamos pegar aqui, ó, ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? ΔT, ó, quanto vale a temperatura final? 25, que é a temperatura de dentro, menos 8 graus Celsius, que é a temperatura de fora. Então, eu tenho que ter uma variação de temperatura entre o meio interno e externo de 14 graus Celsius. Certo? Que seria aí 25 menos 8. Tranquilo, gente? Beleza, né? Então, aqui você tem um ΔT igual a 14 graus Celsius. 14 graus Celsius, ok. Bom, como é que a gente vai produzir, como é que a gente vai achar essa quantidade, né, que ele está perguntando aqui, ó, qual é a quantidade de calor que é produzido por essa fonte, né? Como é que a gente vai achar essa quantidade de calor? Lembrando que ele pergunta o seguinte, ó, qual é a quantidade de calor por segundo? Qual é a quantidade de calor por segundo que essa fonte de calor tem que produzir para que a temperatura no interior da sala seja sempre de 25? Aí você tinha que saber usar a lei de Fourier. Como é a lei de Fourier? A lei de Fourier, gente, ela é expressa matematicamente como sendo K, que é a constante de condutibilidade térmica, vezes A, que é a área, no caso a área da janela, vezes a variação de temperatura, certo? Variação de temperatura. Tudo isso dividido pela espessura da janela. Ok? Então isso aqui, gente, é o que a gente chama de lei de Fourier, mostrando que o fluxo φ, tá? Que é uma letra do alfabeto grego, essa bolinha cortada é φ, que representa a grandeza fluxo. Então, o fluxo, ela depende, esse fluxo de calor, vai depender do que, gente? Vai depender das dimensões, ó, vai depender das dimensões da janela e também depende dessa variação de temperatura que existe entre o meio interno e o meio externo, certo? Vezes aqui a condutibilidade térmica do vidro que a questão deu, ó. Estão vendo? A condutibilidade térmica do vidro a questão deu. Só que é importante você saber o seguinte, a questão não pede bem o fluxo, tá? A questão não pede bem o fluxo, a questão pede a quantidade de calor. Mas, ora, fluxo, o que é fluxo, pessoal? Fluxo, ó, vou colocar aqui, ó, fluxo, esse fluxo aqui, ó, é a mesma coisa que Q dividido por delta, ó, delta T. Vamos chamar esse delta Q, esse delta T aqui, gente, deixa eu só mudar o negócio aqui, ó.
Vamos chamar isso aqui de ΔTzão. Ó, vamos chamar isso aqui de ΔTzão para não confundir, tá? Isso aqui é de temperatura e isso aqui é de tempo, tá? Então, ΔTzinho, tempo. Então, esse fluxo, ó, o fluxo é a quantidade de calor por ΔT, pela variação do tempo, tá? Dividido pelo intervalo de tempo. Então, o fluxo é uma quantidade de calor que eu tenho para cada intervalo de tempo, por segundo, tá? Quanto de calor eu vou transferir aí por segundo. Então, vai ficar Q dividido por ΔT é K vezes A variação de temperatura. Tudo isso dividido pela espessura, né? O E aí é de espessura, certo? Bom, então como eu quero saber a quantidade de calor, eu vou ter Q dividido. Ora, essa quantidade de calor que vai ser produzida por essa fonte, é em que intervalo de tempo? É por segundo. Então aqui ó, vai ficar 1 segundo igual a quanto vale essa condutibilidade térmica? A condutibilidade térmica ou condutividade térmica do vidro, gente, vale isso aqui, ó, estão vendo? Ó? 2 vezes 10 a menos 3, 2 vezes 10 a menos 3, calorias, tem calorias, vamos colocar aqui, ó, dividido por segundo, vezes centímetros, vezes graus Celsius, tá? A unidade, bom você colocar a unidade aí para fazer uma análise dimensional direitinha. Vezes a área, que é 100 centímetros quadrados, vezes a variação de temperatura que a gente viu que era de 14 graus Celsius, ok? Beleza? Aí o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai cortar. Como aqui eu tenho segundo, ó, segundo com segundo vai embora. Como aqui eu tenho grau Celsius com grau Celsius vai embora. E aqui, esqueci de colocar aqui embaixo, né? Ó, dividido pela espessura da janela, né? Ó, a espessura da janela vale quanto, gente? É 1 centímetro, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Isso, 1 centímetro de espessura. 1 centímetro de espessura. Certo? Bom, como eu tenho centímetro e centímetro quadrado, certo? Ó, a gente também vai cortar. Ó. Eu corto esse centímetro com centímetro aqui de cima, sobra centímetro ainda, né? O centímetro daqui corta com esse daqui de baixo. Então, a nossa unidade vai sobrar caloria, né? Nossa resposta vai ficar em calorias apenas. Então, agora é só fazer o cálculo, né, gente? Q dividido por 1 é igual ao produto disso aqui tudinho. Qual o produto disso aqui tudinho, gente? 2 vezes 14, 34. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 a menos 3, ó. 10 ao quadrado com 10 a menos 3, né? Tudo isso aqui dividido por 1. Também posso cortar nesse 1. Senão eu vou perder muito tempo aí fazendo essas continhas. Então, gente, aqui vai ficar 34 vezes 10 a menos 1 calorias. Ou que é 3, né? Se eu andar com a vírgula para a esquerda, tira o número de notação científica. Aliás, esse número não está em notação científica, né? Para assumir com esse 10 a menos 1 aqui, ó, anda com a vírgula para a esquerda, fica 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1. Então, nossa resposta é 3,4. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo, né? 3,4 calorias. Tendo, então, como alternativa aí no gabarito da prova da EFON, deixa eu ver, letra A, né? Ó, letra A. É isso mesmo. Letra A. 3,4 calorias. Essa seria a nossa resposta aí da questão de número 22. Então, a prova da EFON de cara aí já começou cobrando, né, duas questões de física térmica, né? A primeira questão, onde a gente utilizou a equação lá, fundamental da calorimetria, né, o Q macete. E essa segunda a gente utilizou a lei de Fourier, tá? Mais uma vez, pessoal, não esqueçam, a lei de Fourier. Fluxo de calor, representada por φ, é igual a condutividade térmica, vezes a área, né? A área no caso é a área da janela, às vezes poderia ser a área de uma parede, enfim, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura. Então, o fluxo depende dessas
dessas grandezas aqui, tá? Depende das dimensões geométricas daquela área onde vai passar esse fluxo de calor. Beleza, gente? Então seria aí a resposta, letra A de amor, 3,4 calorias seria a resposta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou da aula, não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe essa aula, ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo. Fica de olho nas próximas questões, né? Questão 23 aí da prova da EFON, para você ir acompanhando, para você que vai se preparar aí para a prova da EFON ou outros vestibulares, até mesmo para o Enem. Valeu? Aquele abraço, gente, até a próxima.